Recentemente, a Disney anunciou a sua nova aposta, Armosaurus, uma série em que 5 jovens cheios de energia e de etnias diferentes irão ganhar poderes e uniformes coloridos para enfrentar uma invasão alienígena. Tudo isso, é claro, pilotando robôs coloridos de dinossauro. Mas acho que você já conhece essa história, né? É o roteiro do primeiro Power Ranger. Então, vão fazer um novo remake? Vão fazer um reboot? A resposta é não. Mas a resposta também é sim. Toda a intenção é justamente essa, desde a concepção de sua produção. Imagino que a maioria dos inscritos aqui do canal sabem que Power Ranger é uma série americana que se utiliza de cenas e fantasias de uma franquia japonesa chamada Super Sentai. Franquia essa que nasceu em 1975 e que já tem aí uma tradição de 50 anos. A primeira temporada de Power Rangers utilizava as cenas do Super Sentai de 1992, Kyoryu Sentai Zyuranger. Mas a série americana não apenas retirava os atores nipônicos e usava a mesma estrutura de história. Não, Mighty Morphin Power Rangers era uma adaptação com uma cara americana. A série parecia muito mais uma sitcom que mesclava cenas de ação, essas cenas de ação todas originais japoneses. Depois os americanos começaram a fazer, mas demorou alguns anos para isso acontecer. E tinha tudo ali que os americanos gostam. Tinha humor, besteirol americano, tinha uma diminuição significativa da violência, porque sabe quando um herói luta fazendo piadinha? Isso faz a nossa percepção achar que aquelas cenas não estão violentas. Enquanto que no original fica tocando uma música empolgante, os americanos e outros países mais lá conservadores da Ásia acham que aquelas cenas são violentas, se nem Power Ranger nem Super Sentai pode passar por lá. E claro, como a série americana tinha roteiros e situações completamente diferentes das originais, eles tinham que rebolar muito para o roteiro fazer sentido e casar com as cenas de ação. E se você vê hoje em dia, depois de mais velho, você vai ver que a maioria das coisas não faz o menor sentido. A relação deles na escola com o monstro que eles vão enfrentar não casa muito. E essas primeiras temporadas de Power Ranger, apesar da gente gostar muito na nossa infância, elas são bem fraquinhas. Já o Kyoryu Sentai Zyuranger, ele principalmente nos seus primeiros episódios, ele lembra muito mais uma adaptação live action de um Dragon Quest da vida ou de algum outro JRPG de Nintendinho. A empresa que na época detinha os direitos autorais de Power Ranger, a Saban, ela também pegava os moldes dos brinquedos japoneses e faziam novos brinquedos para o mercado estadunidense, e também pegava brinquedos encalhados, mudava a embalagem e revendia no mercado americano. Então, você pode acabar perguntando, não era mais fácil eles só pegarem a série japonesa e vender os bonecos lá nos Estados Unidos? Eles iam economizar uma grana com produção e ia entregar tudo muito mais rápido. E sim, como brasileiro você está certo, mas o estadunidense não gosta de ver uma outra cultura ou programas estrangeiros. Eles precisam se ver e se reconhecer nos programas para ter algum sucesso por lá. Se eles não forem os protagonistas, se eles não forem os principais, eles perdem o interesse, eles consideram logo um programa inferior e provavelmente a Saban iria acabar fracassando em só dublar a série do Zyuranger. Você se lembra que nos anos 80 e 90,
os jogos japoneses eram extremamente censurados. Um jogo como Alex Kidd, por exemplo, tinha que substituir o sprite de um onigiri pelo sprite de um hambúrguer, porque senão, sei lá, a criança americana não ia entender e por isso não ia querer o jogo. Eu nunca entendi essa lógica. Um personagem de anime maneirão como Kenshiro, não podia ficar porque é japonês demais. Corta isso daí e coloca um lutador de karatê genérico e fica muito mais sem graça. Eu nunca entendi a tara por esse apagamento cultural que o americano tem. Pra mim só deixava as coisas muito mais sem graças. E isso nunca começou com Power Ranger, tá? Esses exemplos vêm de muito antes. Um outro exemplo que eu posso dar pra vocês e que é alguns anos antes de Power Ranger é o anime Robotech, que na verdade nem é um anime só, são 3 animes diferentes, do qual os americanos pegaram, mutilaram, juntaram toda a história, tentaram fazer algum sentido com aquilo e eliminaram tudo que poderia ser japonês demais. Sendo para mim a coisa mais ridícula eliminar toda a cultura idol que está presente no principal anime do Robotech, que é o Macross, do qual a cultura idol e a música fazem parte completa da história, sabe? Mas o americano não, ele teve que tirar aquilo para vender como se fosse um anime militarista com aviões e robôs. E sim, apesar de produtos estrangeiros hoje em dia ter uma penetração muito mais fácil lá nos Estados Unidos, a coisa nem sempre foi assim. E mesmo hoje que tudo é mais facilitado por conta dos streamings, eles continuam fazendo a mesma coisa. Um ótimo exemplo é a série The Good Doctor, que é uma adaptação de um K-drama sul-coreano. Como fez sucesso lá fora e eles sabiam que aquela história ia fazer sucesso nos Estados Unidos, eles compraram o direito autoral daquela história e regravaram tudo com atores americanos, porque, sei lá, eles não queriam ver coreano sendo médico, sabe? Eles não gostam de ver outra etnia como protagonista, senão a sua. Tá bom, e o que isso tem a ver com Armossauros? Bom, para começar, originalmente ela é uma série sul-coreana de 2021 chamada Armored Saurus, do qual a Disney vai fazer a mesma coisa que já faz com Power Ranger. Vai pegar as cenas de ação, vai pegar as fantasias, que aqui no caso são os moldes 3D, e vai tentar costurar tudo com uma narrativa estadunidense, com 5 atores de etnia diferente e que seja mais fácil de entregar para o estadunidense médio. Como apreciador de outras culturas, eu acho isso uma grande perca. Os Estados Unidos, eles literalmente matam uma outra cultura e colocam a sua por cima. O que é isso senão uma espécie de imperialismo cultural? Eles fazem isso para que mate qualquer chance de uma criança estadunidense se interessar por uma outra cultura, principalmente se tratando da cultura sul-coreana, que hoje em dia é que mais cresce em interesse no mundo todo. Mas vamos ser sinceros, várias vezes filmes e séries são mais interessantes pela cultura que nos é apresentado do que a história em si. Quantas vezes você não se pegou comentando muito mais dos costumes daquele país do que a relação entre os personagens? Isso é normal. Vou pegar aqui um exemplo. Love, Hina. Ele foi um grande sucesso aqui no Ocidente, não tanto por sua história, mas principalmente porque ele nos mostrava a cultura japonesa de forma mais detalhada. Mostrava que era vergonhoso você reprovar várias vezes no vestibular para a faculdade, que isso podia acabar sendo motivo de você ser expulso de casa, ou até se vascar, que existia
prova para você ingressar no ensino médio e que as escolas de ensino médio eram disputadas por conta dos seus uniformes, que se dá chocolate para pessoa que gosta no Dia dos Namorados e por aí vai. Esse sucesso veio numa época, lá no começo dos anos 2000, porque a cultura japonesa era ainda muito desconhecida para boa parte do público ocidental. A maioria não fazia ideia desses costumes por lá e saber dessas peculiaridades era bem interessante. Hoje você pode achar isso estranho, mas a gente não tinha acesso a tanto anime assim diferente. Os que passavam na TV aberta era só mundos de fantasia, tipo Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco. Um Slice of Life não existia, basicamente. E ver esse tipo de situação era realmente interessante. Quantas vezes otakus daquela época gostavam de imitar esses costumes? E eu ainda estou falando de uma época de 25 anos atrás, da qual você ver anime era considerado ser esquisitão. Não era nada normal você ver pessoas de 15 anos usando uma roupa de um anime, muito menos um cara de 37 anos. Yamete Senpai! Se você gostou do vídeo até aqui, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever, mandar esse vídeo para 5 amigos e cogite ser um dos membros aqui do canal por apenas R$ 7,99, que você já tem conteúdos exclusivos. E conforme o número de membros for aumentando, eles poderão ser mensais, quinzenais ou semanais. É conteúdo pra caramba! Então não perca tempo e venha ser um membro já! Algo que me chamou a atenção é que Armored Saurus, a série sul-coreana, ela está nos streams e no YouTube, de graça. E como os nomes são muito próximos, sabe? Armored Saurus e Armosaurus, as crianças não vão achar a série sul-coreana numa pesquisa? Não vão acabar assistindo o original? Não vão acabar se confundindo? E ainda pode acontecer delas se interessarem mais pela série sul-coreana do que a série da Disney, sabe? Então me parece uma aposta bem arriscada aí da empresa do rato. Eu vi alguns episódios de Armored Saurus para fazer esse vídeo daqui. A série impressiona algumas vezes com o seu CGI muito bem trabalhado e muito caro para uma série televisiva, mas também no mesmo episódio, ou até às vezes na mesma cena, ele cai ali, parece um PlayStation 2 com queda de frame. Mas eu, sendo muito sincero com vocês, eu cago e ando para CGI. Eu não me importo mesmo com a qualidade disso. E num tokusatsu eu prefiro que nem tenha. Eu prefiro ver a teatralidade da coisa do que qualquer efeito computadorizado bonito. Mas Armosaurus, na verdade, não se assemelha a um Super Sentai. Ela, na verdade, é uma série sobre pilotos de mechas, tem suas pitadas militaristas e muito mais. Eu não me atraio por esse tipo de série, sabe? Eu não gosto de ver isso. Eu não gosto de ver militarismo. Eu não gosto de ver séries do qual a graça é pilotar algo incrivelmente fantástico. Isso realmente não me atrai. Mas se você vê séries de tokusatsu por conta das cenas de mechas ou de como eles funcionam, então você realmente vai gostar de Armored Saurus. Você vai amar, porque essas coisas lá realmente são bem detalhadas e são interessantes para quem gosta disso. E quem gosta dos brinquedos de mecha também vai curtir, porque eles são muito bonitos. O curioso é que Armored Saurus claramente tem um visual inspirado no filme hollywoodiano de Power Rangers de 2017. E se a série fosse vendida na época como continuação da série, eu realmente acreditaria nisso. Então, se você parar para pensar, Super Sentai inspirou Power Ranger,
que, inspirado nos filmes hollywoodianos do MCU, acabou criando um novo visual em 2017, que inspirou o Armored-Saurus, que agora será adaptada pela Disney como Armosaurus, a mesma empresa de Power Ranger. Mais barroco do que isso, eu acho impossível. Ah, sim, e Armored-Saurus, mesmo sendo uma série televisiva, tem as cenas de mecha muito melhores do que esse filme hollywoodiano que custou milhões de dólares. E, claro, Armosaurus só não se chama Power Rangers Super Dino Armor Force porque o nome e franquia Power Ranger está relacionado a Super Sentai e a Toei, que também utiliza esse nome para conseguir vender as suas séries em mercados do qual eles têm um pouco mais de dificuldade de penetrar por conta dos crimes de guerra que o Japão cometeu. Então, se você procurar, você vai encontrar até mesmo Power Rangers sul-coreanos, do qual eles criaram uma série continuação de um Super Sentai totalmente original, com fantasias originais, com um robô feito de CGI lá na Coreia, e isso eu acho bem legal e aconteceu muito antes do que essa última temporada de Power Rangers, do qual os americanos fizeram todas as cenas originais, menos as cenas de mecha. E é claro, se Armosaurus fizer sucesso, você pode apostar que no último episódio vão meter ali a rede de morfagem e eles também vão virar Power Rangers. Bom, gente, é isso. Não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever, mandar esse vídeo para 5 amigos, não é esquema de pirâmide, é marketing multinível, e cogite também ser um membro aqui do canal por apenas R$ 7,99 para vídeos mensais. Já são cerca de 10 vídeos. Acredito que quando esse vídeo aqui for no ar, o vídeo de membros de setembro já estará no ar. Se não, é só você esperar aí mais alguns dias. É isso aí, até a próxima.